Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que prazer! Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos resolver uma série de questões da Lei de Abuso de Autoridade e uma série de questões sobre o Estatuto do Desarmamento. São duas leis, legislação especial, legislação extravagante, que caem muito em concursos públicos. Então fique até o final para que você possa aprender tudo o que eu tenho para passar para você hoje nessa aula, tá bom? Peço que você já pegue o seu material, abra a sua lei, galera. O estudo da legislação extravagante, da legislação especial, ele é muito importante que você faça esse estudo com a sua lei aí do seu lado. Abra a lei, galera. Sabe por quê? Primeiro, você vai verificar se sua lei está atualizada. Essas legislações extravagantes, elas costumam ser modificadas. Então, você com a sua lei aberta, você vai conseguir verificar se sua lei está atualizada. Não vai estudar por lei desatualizada, tá? E a todo momento que eu citar aqui um artigo para você, o que você faz? Para a aula. Para a aula, abra a sua lei, encontre o artigo e leia o artigo. Essa é uma forma de você vai te ajudar a memorizar o artigo, tá? Estudo, galera, ele não é feito com você com a bundinha sentada na sua cadeira apenas e exclusivamente assistindo a videoaula, não. O estudo, de verdade, ele não acontece dessa forma, não. Tá bom? O estudo de verdade é você assistindo a videoaula, fazendo as suas anotações, parando a aula, lendo o artigo, procurando na sua lei. É um estudo ativo e não um estudo passivo, tá? Então já pegue sua lei, abra, pega o seu caderno e vamos lá então, galera. Olha aí. Vamos à primeira questão. Considere que determinado agente penitenciário, policial penal, né, galera? Com a finalidade específica de beneficiar terceiro, constrangeu preso sob sua custódia, mediante violência, a produzir prova contra si mesmo. Nesse caso, é correto afirmar, conforme a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, ou seja, a Lei de Abuso de Autoridade, e suas alterações que, presta atenção, nós temos aqui a figura de um agente penitenciário, traduzindo para os dias atuais, um policial penal, tá? Nós temos aqui um policial penal que, com uma finalidade específica, qual que é a finalidade específica? Beneficiar terceiro, constrangeu o preso sobre sua custódia, mediante violência, a produzir prova contra si mesmo. Esse comportamento, galera, vamos lá? Letra A. O agente não cometeu crime de abuso de autoridade, eis que não é considerado como autoridade na forma da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Galera, preste atenção. Preste atenção. A Lei de Abuso de Autoridade, ela ampliou consideravelmente os sujeitos, aquelas pessoas que podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Nós sabemos que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. É um crime próprio porque tem que ser praticado por uma autoridade, por um agente público, tá? E aí, depois, você vai pegar o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade e vai dar uma bela lida no artigo 2º. O artigo 2º ele vai trazer lá, ele vai elencar para vocês aquelas pessoas que podem ser sujeitos ativos deste crime. E você vai verificar que o agente penitenciário, o policial penal, ele é sim considerado a autoridade. Sendo considerado autoridade, sendo considerado um agente público, com certeza ele pode sim cometer crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Então, você vai perceber que a letra A ela está incorreta.
Porque está falando que ele não cometeu crime de abuso de autoridade. Pelo contrário, ele cometeu crime de abuso de autoridade. Tá bom? Por quê? Porque policial penal se enquadra no conceito de autoridade, lá do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Tranquilo? Olha a letra B. O agente cometeu crime de abuso de autoridade, cuja pena combinada é de detenção de 1 a 4 anos, sem prejuízo da pena combinada à violência. Perfeito, a letra B. Olha o tipo penal aqui, galera, ó. Artigo 13. Artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a... Olha o número 3 aqui, galera. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Ó, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Você vai perceber que a conduta praticada por esse agente penitenciário, por esse policial penal, se encaixa perfeitamente no artigo 13, inciso 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Ou seja, o policial penal, ele sim cometeu crime de abuso de autoridade. Tá bom? Olha só, também comete crime de abuso de autoridade. Quem? 1. Constranger o preso ou detento. 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. 2. Subverter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Tá bom? Aí nós temos a pena detenção de 1 a 4 anos e multas sem prejuízo da pena combinada à violência. Ok? Então você vai perceber que a letra B se encaixa perfeitamente aí no artigo 13. Tá bom? Olha a letra C. O agente não cometeu crime de abuso de autoridade. Pode parar por aqui também, né? Nós acabamos de ver que sim, ele cometeu crime de abuso de autoridade. Crime esse descrito aí no artigo 13. Olha a letra D, olha a pegadinha da letra B, da letra D de dado, olha lá. O agente cometeu crime de abuso de autoridade, dado o emprego de violência. Se, no entanto, tivesse constrangido o preso mediante grave ameaça, a conduta seria atípica, ainda que praticada com as mesmas finalidades. Olha só essa pegadinha da letra D. A letra D está falando assim, ó. Nesse caso aqui descrito, ele cometeu o crime de abuso de autoridade porque ele constrangeu mediante violência. Se ele tivesse, olha só isso aqui, galera. Se ele tivesse constrangido mediante grave ameaça, não estaria caracterizado o crime. E a letra D, galera, ela está errada porque, olha lá, ó, constranger o preso ou o detento mediante violência, olha aqui, ou grave ameaça. Olha aí, violência ou grave ameaça. Ou ainda, galera, ele pode constranger sem violência, sem grave ameaça, mas reduzindo a sua capacidade de resistência. Olha aí. O agente, ele constrange sem violência, sem grave ameaça, mas reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Mesmo não tendo violência nem grave ameaça, ele pode sim cometer o crime de abuso de autoridade do artigo 13. Quando? Quando ele reduzir a capacidade de resistência da vítima. Não tem violência, não tem grave ameaça, mas mesmo assim estará caracterizado o crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, a número 1, questão número 1, letra B de bola. Letra B de bola. Ok? Vamos lá. Olha lá. Questão número 2. É pena restritiva de direitos, substitutiva das privativas de liberdade previstas na Lei 13.869 e suas alterações. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tomem cuidado. Lá no artigo 43 do Código Penal, nós vamos encontrar uma série de penas restritivas de direitos. Uma série delas, ok? Agora, presta atenção. A lei de abuso de autoridade, ela foi expressa.
A lei de abuso de autoridade, ela foi expressa, dizendo o seguinte: aquele indivíduo que comete um crime de abuso de autoridade, se o juiz substituir a PPL por PRD, o juiz só tem duas opções. O juiz só tem duas opções de PRD expressas na lei de abuso de autoridade. Isso está no artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são, vamos lá? Primeiro, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Segundo, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Galera, esse inciso número 2, eu peço que você pegue a sua lei e marque. Primeiro, prazo. Sempre que uma lei tem prazo, você tem que marcar. Então, olha lá. Pode ocorrer a suspensão pelo prazo de 1 a 6 meses. Então, prazo de 1 a 6 meses pode ocorrer a suspensão. E presta atenção nesse detalhe aqui, galera. Presta atenção nesse detalhe, tá? Essa suspensão vai acarretar a perda dos vencimentos, tá? Vai acarretar a perda dos vencimentos. Ou seja, durante aquele período em que tiver o indivíduo suspenso do seu exercício, ele não vai receber, tá? Então, se ele ficar suspenso 1 mês, 2, 3, ele fica sem receber, tá? É com a perda dos vencimentos. Então, presta atenção. O juiz, para substituir PPL por PRD, vocês já sabem os requisitos. Então, se o juiz substituir, ele só tem duas opções. Ou ele vai aplicar a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, ou então ele vai aplicar a suspensão. Ele não pode, por exemplo, aplicar prestação pecuniária. Não pode. Limitação de final de semana. Não pode. São duas PRDs que ele não pode aplicar aqui na lei de abuso de autoridade. Aqui na lei de abuso de autoridade, ou é a prestação ou é a suspensão. Tudo bem? Agora, detalhe, presta atenção aqui, ó. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, tá? O juiz pode aplicar 1 ou 2, ou 1 e 2, beleza? Ele pode fazer assim, ó, 1 ou 2, ou ele pode fazer 1 e 2, ok? Autônoma ou cumulativamente, beleza? Mas ele só tem estas duas opções. Ele só tem essas duas opções, tá bom? Então vamos lá. Olha lá. PRD, na lei de abuso de autoridade, multa? Não. Limitação de fim de semana, apesar de ser uma PRD, não está na lei de abuso de autoridade. Perda de bens? Também não. Olha aí, letra D de dado, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Ou a entidades públicas. Ok? Show de bola. Mais um artigo aí para vocês. Tomem nota. Depois, lógico, revisem isso aí. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3. De acordo com a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, e suas alterações, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Galera, sujeito ativo, você tem que saber o artigo 2º, tá? O artigo 2º tem que estar aí na memória de vocês. Olha aí. É sujeito do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território,
compreendendo, mas não se limitando a 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidas pelo caput deste artigo. Perceba a quantidade de pessoas que podem sim cometer crime de abuso de autoridade. Cuidado. O artigo 2º nós temos um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, tá? É exemplificativo. Então nós temos aí aquelas pessoas que podem cometer crime de abuso de autoridade. Beleza? Vamos voltar na questão então. Agora fica fácil. Olha lá. Então, pode ser sujeito ativo. Número 1, letra A. Somente militares ou pessoas a eles equiparadas. Esse somente deixa errado. B. Somente membros das carreiras de segurança pública. Olha aqui, deixa errado. Somente membros do Poder Executivo. Errado. Letra D. Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Olha aí, letra D de dado. Tranquilo, letra D de dado. Ok? Mais um artigo importante aí para vocês. Vamos lá. Olha aí. Elano, servidor público, praticou, no exercício de suas funções, conduta que se enquadra em um dos crimes tipificados na Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019 e suas alterações. Essa mesma conduta também é considerada violação a dever funcional, passível de sanção na esfera administrativa, além de ter causado danos indenizáveis a terceiro. Nesse caso, é correto afirmar, vamos lá, nesse caso, é correto afirmar. Vamos lá, galera. Letra A. Letra A. A ação penal somente pode ser intentada se forem também adotadas as medidas judiciais para a apuração da responsabilidade administrativa e da responsabilidade civil. Galera, preste atenção. A lei de abuso de autoridade ela é muito clara no seguinte sentido. O indivíduo que comete um crime de abuso de autoridade, ele vai ser responsabilizado na área criminal, administrativa e civil. São áreas, galera, independentes, tá? Pode ocorrer a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal. Ele pode ser condenado nas 3 esferas? Pode. Mas são áreas independentes. Uma não depende da outra. Uma não está vinculada à outra. Então, você vai perceber que a letra A está incorreta. A ação penal somente pode ser intentada se forem adotadas as medidas judiciais para a responsabilização administrativa e civil? Não, não precisa. Não é necessário, porque são áreas independentes. Tá bom? Letra B. Em razão da independência entre as esferas criminal, administrativa e civil, a notícia do crime, que também descreve falta funcional, não poderá ser informada à autoridade competente com vistas à apuração. Pelo contrário, né? Esse não aqui, ó, deixa a alternativa incorreta. Se nós temos uma conduta que caracteriza um crime de abuso de autoridade, essa conduta ela deve ser informada à autoridade competente, tá?
Por quê? Porque fatalmente essa conduta vai descrever uma falta funcional. Então presta atenção. Se a conduta caracteriza um crime de abuso de autoridade e essa mesma conduta descreve uma falta funcional, deve ser informada a autoridade competente para que ela possa apurar, para que ela possa instaurar, por exemplo, um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, ok? Então a letra B também está errada. Letra C. Se ficar decidido no juízo criminal que Elano não praticou o ato, isso não poderá ser mais questionado no âmbito civil. Galera, a letra C, ela está correta, tá? A letra C está correta. Olha só, olha os artigos. Olha o artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente, olha aí, independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Beleza. Olha o parágrafo único. As notícias do crime previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. 7, galera. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha o que diz a letra C. Se ficar decidido no juízo criminal que Elano não praticou o ato, isso não poderá ser mais questionado no âmbito civil. Galera, presta atenção aqui. Se no âmbito criminal ficar decidido sobre a existência e sobre a autoria, ou seja, existiu o crime, não existiu o crime, ele é o autor, ele não é o autor. Se isso já estiver decidido no juízo criminal, tá? Isso não pode ser mais questionado, nem no âmbito civil, nem no âmbito administrativo. Eu sei, são áreas independentes, mas esse fato você tem que ficar ligado. Se no juízo criminal já foi decidido sobre a existência do fato ou sobre a autoria do fato, isso não pode ser mais questionado nem em âmbito civil, nem em âmbito administrativo, ok? Por isso que a letra C está correta. Letra D. Além de independentes, as esferas criminal, administrativa e civil são incomunicáveis, pelo que caso fique constatado que Elano praticou o ato em legítima defesa, a sentença penal não fará coisa julgada em âmbito civil e no âmbito administrativo disciplinar. Galera, presta atenção nisso aqui. Elas são independentes, correto? Tá? Mas elas são incomunicáveis? Não. Não. Presta atenção nisso aqui, galera. Área civil, administrativa e criminal, elas são independentes, tá? Mas elas se comunicam. Elas são independentes, mas há uma comunicação entre essas áreas. Tudo bem? Eu acabei de dizer. Se no âmbito criminal ficar decidido sobre a existência do fato ou a autoria, isso não pode ser mais questionado civil e nem administrativamente. Por quê? Porque apesar de serem áreas independentes, elas se comunicam. Elas se comunicam, beleza? E presta atenção aqui no artigo 8º, 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Cuidado com esse artigo 8º. Presta atenção. Se o juiz criminal, galera, reconhecer que o agente agiu amparado em uma excludente de ilicitude, as excludentes, elas estão elencadas lá no artigo 23 do Código Penal, é o Bruce Lee com mais um E. Se o juízo criminal
reconhecer que ele agiu amparado em uma excludente de licitude, galera, isso vai fazer coisa julgada em âmbito civil ou em âmbito administrativo. O que isso quer dizer, professor? Se o juiz criminal reconhecer que ele agiu amparado em uma excludente de licitude, não pode ocorrer processo civil, não vai ocorrer processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque o juízo criminal reconheceu ter agido agente amparado em uma excludente de licitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Ok? Cuidado. Pega o seu caderninho, anota aí o artigo 6º, 7º e 8º. E depois, com muita calma, para essa aula, leia esses artigos, entenda o que você está lendo e não simplesmente queira memorizar por memorizar. Entenda, tá? Isso é muito importante. Então, galera, a letra D, por mencionar que são incomunicáveis, está errada, tá? Então, questão número 4, letra C de casa. Questão número 4, letra C de casa. Olha aí, artigos de suma importância para os seus estudos, tá bom? Vamos lá. Em conformidade com a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, e suas alterações, são efeitos da condenação. Número 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. A número 1 está certa. É um efeito da condenação. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. A 2 também está correta. 3. A perda do cargo, do mandato ou função pública. A 3 também está correta. Letra D de dado, todos os itens estão corretos. Aqui, eu quero a atenção de vocês. Presta atenção, galera. O sujeito que é condenado pelo crime de abuso de autoridade, além da pena privativa de liberdade, ele também pode sofrer efeitos secundários dessa condenação. E a lei de abuso de autoridade traz 3 efeitos secundários. Primeiro, é o efeito de indenizar. O indivíduo condenado pelo crime de abuso de autoridade, ele está obrigado a indenizar a vítima. Quando eu digo obrigado a indenizar a vítima, meu povo maravilhoso, eu quero dizer para vocês que esse é um efeito automático da condenação. Então, o efeito da indenização é um efeito automático. O efeito 2, a inabilitação. O sujeito pode ficar inabilitado pelo prazo de 1 a 5 anos. Lembra? Quando tem prazo na sua lei, você pega e destaca com marca-texto. Ok? Presta atenção. Inabilitação de 1 ano a 5 anos. Presta atenção. Esse efeito não é um efeito automático. Tá? O juiz tem que constar isso expressamente na sentença e fazer isso de forma fundamentada. Efeito número 3 é a perda. É o efeito mais drástico. É a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Presta atenção. Este também é um efeito não automático. Não é automático, ou seja, tem que vir de maneira expressa na sentença e de maneira fundamentada. Agora pega o todinho. Para que o juiz possa aplicar a inabilitação ou a perda, presta atenção, obrigatoriamente o indivíduo deve ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Vou falar de novo. A inabilitação e a perda não são efeitos automáticos, tem que vir expresso e de maneira fundamentada na decisão. E além disso, para que o juiz possa aplicar esses efeitos,
O indivíduo obrigatoriamente tem que ser reincidente, específico em crime de abuso de autoridade. Não basta ele ser reincidente, tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade, ok? Então perceba aí que os três efeitos da questão número 5 estão corretos. Então, resposta letra D de dado. Letra D de dado. Vamos seguir então, galera. Olha aí, questão número 6. A respeito dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar. Vamos lá. Em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se a conduta criminosa envolver uma arma de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Galera, essa primeira questão aqui, né? Ela mistura arma de uso restrito com arma de uso proibido. E vocês sabem, não é a mesma coisa. São crimes distintos. De uso restrito, nós estamos falando do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. De uso proibido, nós estamos falando do parágrafo 2º do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Inclusive, a penalidade é completamente diferente. Então, a letra A está incorreta. Letra B, vamos lá. A pena para o crime de tráfico internacional de arma de fogo, no caso de arma de fogo de uso proibido, pode chegar a 24 anos. Galera, a letra B aqui está certa, tá? A letra B aqui, ela está certa. Essa questão foi uma questão muito maldosa. Por quê? Por quê? Presta atenção. Presta atenção. Nós temos o crime de tráfico internacional de armas. Beleza? Que tem uma penalidade. Só que, se o tráfico internacional ocorrer com armas de uso proibido ou restrito, nós temos um aumento de pena. Presta atenção, vem comigo. Olha só. Aqui nós temos o parágrafo 2º, tá, do artigo 16. Olha lá. Se as condutas escritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolve armas de fogo de uso proibido, olha aí, uso proibido, olha a pena de 4 a 12 anos. De 4 a 12 anos é a pena, tá? Posse ou porte de arma de uso proibido, pena de 4 a 12 anos. Tudo bem? Mas vamos aqui responder a letra B. Olha lá, a letra B está certa. Por que está certa? Vem comigo. A gente pega o tráfego, tá? A gente pega o tráfego. Pena, olha aqui a pena. De 8, tá? A pena de 8 a 16 anos, tá? De 8 a 16 anos. Beleza? Tranquilo. Se a gente pega 16. Olha o artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17, 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Galera, qual que é a metade de 16? 8. Então, se você pega 16 mais 8, você vai encontrar 24. 24, tá? É por isso que a letra B está correta, olha lá. A pena para o crime de tráfico internacional de arma de fogo de uso proibido, pode chegar a 24 anos. Pode chegar, galera. Tranquilamente pode chegar. Como é que pode chegar a 24? Se eu pegar 16, que é a pena máxima do tráfico, e aumentar de metade, porque era arma de fogo de uso proibido, eu chego à cifra de 24 anos. 24 anos, tá? Uma questão muito maldosa, porque além de saber a pena do crime,
você ainda tinha que se lembrar da causa de aumento de pena também do artigo 19, tá? Mas é bom, fiquem atentos a isso aí. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Olha a letra C. O Estatuto do Desarmamento prevê que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito consiste em possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Galera, tá errado. Se eu estou falando do crime de uso restrito, eu não posso falar que a arma era de uso proibido, tá? Uma coisa está contradizendo a outra, a letra C está errada. Letra D. A reincidência genérica é causa de aumento de pena pela metade no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Cuidado, cuidado, cuidado. Não é reincidência genérica, tá? Tem que ser reincidência específica. Tem que ser a chamada reincidência específica. Olha o artigo 20 aí do Estatuto do Desarmamento. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17, 18, a pena é aumentada na metade. Olha aqui. 2. O agente for reincidente específico. Olha aí. Reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, para ter direito à causa de aumento de pena, ele tem que ser reincidente específico e não reincidente genérico. Beleza? Para encerrar, a letra E. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é insuscetível de liberdade provisória. Tá errado, tá? Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cabe liberdade provisória. Beleza? Cabe liberdade provisória. Questão muito boa essa aí, viu, galera? Envolveu aí vários conhecimentos exigidos de vocês sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? Muito boa essa questão número 6. Artigos importantes para vocês. Artigo 16, parágrafo 2º, 18, 19, 20. Lembrando, todos eles do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Vamos lá. Conforme Lei 10.826, no que se refere aos requisitos para adquirir arma de fogo de uso permitido, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Galera, o que é necessário para o indivíduo adquirir arma de fogo? Adquirir arma de fogo. Ó, ele tem que ter o CR, que é o certificado de registro. O certificado de registro vai dar direito a ele à posse. Beleza? Então, para ele adquirir uma arma, ele tem que ter o CR, que é o certificado de registro. Esse CR vai dar direito a ele a ter a posse da arma. Dentro de casa, dentro da empresa, desde que ele seja o responsável. Beleza? Isso é a posse. Tranquilo? Agora, o que é necessário para que ele tenha direito ao CR? Para que ele tenha direito a registrar uma arma? Para que ele tenha direito à posse da arma? Vamos lá? Letra A. Inquéritos e processos em andamento não impedem a aquisição pelo interessado. A letra A já está incorreta. Tá? Inquéritos e processos em andamento, galera, impedem a aquisição pelo interessado. O indivíduo que tiver interesse em adquirir uma arma de fogo, ele não pode estar respondendo a nenhum inquérito policial, ele não pode estar respondendo a nenhum processo criminal. E perceba aqui, cuidado, que aqui não é necessário ele ter uma condenação, não é necessário. O simples fato dele estar respondendo a um inquérito ou respondendo a um processo já impede ele de adquirir essa arma de fogo, ok? Então a letra A está
errada. A letra A já está errada. Beleza? Letra B. É necessária a comprovação da idoneidade do interessado, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Correto. C. O interessado deverá declarar a efetiva necessidade da aquisição. Certo. D. O interessado deverá apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Perfeito. E o interessado deverá comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Perfeito. Isso aqui, galera, você vai encontrar no artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Olha aí, trouxe para vocês aí, ó. Olha o que diz o artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Número 1, comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Número 2, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. E número 3, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Ok? Então tá aí, o artigo 4º, ele vai trazer aí o que o indivíduo precisa para ele ter direito a adquirir uma arma de fogo. Ele adquirindo essa arma de fogo, ele vai ter que registrar essa arma, ele vai ter que ter o CR, o registro da arma de fogo, tá? O certificado de registro, que vai dar direito a ele até a posse da arma. Cuidado com isso, tá? O CR dá direito à posse da arma de fogo. Beleza? Vambora. Questão número 8. Nos termos da Lei 10.826, quem favorece a entrada ou a saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, comete o crime de... Olha aí. Favorece a entrada ou saída do território nacional. Cuidado aqui, galera. Porque o indivíduo ele vai praticar o crime de tráfico internacional de arma de fogo. E aí, muitos têm em mente que, para ocorrer o crime de tráfico internacional de arma de fogo, o indivíduo tem que importar ou exportar, tá? E se esquece que comete o crime também de tráfico internacional de arma de fogo quem favorece, quem ajuda a entrada ou a saída do território dessa arma, acessório ou munição, tá? Então, cuidado, porque o artigo 18, que descreve aí o crime de tráfico internacional de arma de fogo, ele traz 3 condutas criminosas. Cuidado! 3 condutas criminosas: importar, exportar, mas também favorecer, tá bom? Quem favorece a entrada ou a saída também comete o crime de tráfico internacional de arma de fogo, beleza? Então, nossa resposta correta aqui, 8, seria tráfico internacional de arma de fogo, ok? Tráfico internacional de arma de fogo. Questão no número 9, olha aí. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo, o interessado, olha aqui, não deverá. Galera, nós estamos falando aqui, mais uma vez, do artigo 4º do Estatuto. Nós estamos falando para a possibilidade do CR. Do CR, tá? Olha lá. O que ele precisa? Ou, na verdade, o interessado não deverá. Olha lá, não deverá. Letra A, ter no mínimo 35 anos de idade. A letra A já está errada. Ele não tem que ter 35, ele tem que ter no mínimo 25. Ele tem que ter no mínimo 25, não 35, tá? A idade mínima, 25 anos. Aí ele vai ter que apresentar o original e cópia de documento de identificação pessoal, tá certo?
comprovar a idoneidade moral, tá certo? Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita de residência fixa, tá certo também. Tudo isso está lá no artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. O único que não está no artigo é a letra A, porque ele não precisa de 35, ele é necessário, é obrigatório ter 25 e não 35, ok? Olha aí, ó. Artigo 28 do Estatuto do Desarmamento. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Menor de 25. Então ele tem que ter no mínimo 25 anos e não 35 anos. Tá bom? Vamos lá. Para a gente fechar isso aqui, galera. Ao Sistema Nacional de Armas, SINARM, não compete. Dica para vocês. Artigo 2º do Estatuto do Desarmamento. Vai falar lá qual é a competência do SINARM, tá? Elenca lá no artigo 2º do Estatuto do Desarmamento, presta atenção. O artigo 2º do Estatuto do Desarmamento, ele vai descrever quais são as funções do SINARM. Galera, ali não tem para onde você correr. Tem que decorar, tá? Você vai ter que decorar. Memorize, mas como eu disse, leia entendendo, visualizando, tá? Para que você não decore por decorar. Porque quando você decora por decorar, quando o examinador muda a palavra, ele te induz a erro. Beleza? Então vamos lá. Qual dessas alternativas não é da competência do SINARM? Vamos lá. Letra A. Cadastrar as armas de fogo e munições produzidas, importadas e vendidas no país. Olha aí. Nós já temos a letra A. Tá? Não tem, tá? A letra A, ela não está lá dentro do artigo 2º, ok? Letra B, cadastrar os armeiros, é o SINARM. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro, é o SINARM. Identificar as modificações e alterações, também é o SINARM, tá? A única que não é da competência do SINARM é a letra A, é a letra A. Ok? Olha aí, ó. 2. Inciso 2. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas ou vendidas no país. Perceba que não é da competência do SINARM cadastrar as munições produzidas. Não. O SINARM só vai cadastrar as armas e não as munições. Ok? Então, artigo 2º, inciso 2 aí do Estatuto do Desarmamento. Olha aí. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Meu povo maravilhoso, espero mais uma vez ter ajudado vocês com um conhecimento aí sobre a Lei de Abuso de Autoridade e o Estatuto do Desarmamento, e lógico e evidente. Se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, eu te vejo na próxima aula. Valeu, galera! Tchau!